Será que existe demônios alojados dentro da sua casa? Nesse vídeo, o pastor Lamartine Pozella vai fazer um alerta. Ele vai dizer sobre algo que está escondido dentro da casa de muitas pessoas e que muitos nem imaginam, mas pode estar com demônios dentro de suas casas. A gente sabe que um sinal que mostra realmente que tem uma atividade demoníaca na casa das pessoas quando existem irritações e brigas constantes. Mas pera lá, pastor, minha casa está sempre com briga. Bom, se isso é assim, então é muito provável que de fato existam demônios na sua casa. Agora, mesmo pessoas que vivem em paz, mesmo pessoas que são cristãs, em alguns momentos enfrentam situações em que percebem uma irritabilidade fora do comum, né? As brigas acontecem por nada, coisas pequenas se tornam grandes, isso é uma evidência. Por quê? Porque uma das obras da carne é briga, contenda. A própria palavra de Deus diz, né? Porfias, ciúmes, inimizades, gritarias, tudo isso é obra da carne. E onde existe uma obra da carne, você pode ter certeza que tem demônios por trás que estão tentando destruir a harmonia da sua casa, do seu lar, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Bom, um segundo sinal, gente, que é batata. Não tem como, eu vou até contar algumas experiências aqui depois, não tem como não ser. Muitas vezes os demônios atuam nos aparelhos domésticos, na internet. Isso é incrível, gente. Olha, quando eu fiz um seminário sobre Nova Era, toda vez que eu chegava num determinado trecho, eu podia estar num estádio muito grande, como eu tive em alguns lugares, parava o som. A fita, né, que passava lá, ela dava uma brecada. E a gente tinha que fazer batalha espiritual e guerrear e expulsar os demônios para ela voltar. Isso aconteceu em muitos lugares. Aconteceu no AMB, em São Paulo, aconteceu em Londrina, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Guaíra, em todos os lugares. Sempre acabava o som. E agora, gente, que eu estou fazendo vídeos no YouTube, pela internet, muitas vezes, quando eu vou falar a respeito do anticristo, não dá outra. O YouTube não sobe, a internet cai, às vezes a live cai. Vocês já participaram comigo de lives assim, sabem que isso é verdade. Então, quando você percebe eletrodomésticos explodindo, uma variação na eletricidade que possa queimar uma TV, envolvendo, obviamente, algum momento de oração que você esteja, ou fazendo alguma coisa para Deus, saiba que pode realmente ter atuação de demônios, porque hoje eles querem se manifestar também para provocar medo, ansiedade, desespero, porque uma pessoa que não entende a palavra de Deus, uma pessoa que não tem autoridade na palavra de Deus, ela fica apavorada. Entendeu? Mas eu me lembro, quando acontecia isso comigo, lá no tempo que eu dava as palestras sobre Nova Era, eu levantava, repreendia e na hora Deus dava a vitória. Eu me lembro que um dia eu estava gravando, gente, eu tinha um programa de televisão e eu gravava nos Estados Unidos. Eu estava lá no estúdio, o pessoal todo a postos, quando eu comecei a falar sobre o tema, simplesmente o switcher parou completamente e as pessoas ficaram ali meia hora tentando de alguma maneira explicar porque estava tudo certo e o negócio não funcionava. Aí eu pedi licença e falei, olha, vocês permitam que eu ore? Eu fui lá, botei a mão em cima daquele switch, repreendi, falei, Senhor, isso aqui é para a tua glória, então põe a mão aqui, libera, Senhor, esses equipamentos para que eu possa gravar. E, puf, instantaneamente eles voltaram. Então, muitas vezes os demônios vão atuar na internet, vão atuar nos eletrodomésticos, televisão, às vezes foram micro-ondas, fogão, coisas acontecem envolvendo, né, tudo aquilo que são instrumentos, né, todas as coisas que são instrumentos de algum benefício para você, para sua família. Tá bom? O terceiro sinal que eu vejo frequentemente acontecer na vida das pessoas é pesadelos. Pesadelos com demônios, pesadelos de morte, pesadelos de medo, a pessoa sonhar que está caindo, a pessoa sonhar que está sufocada, a pessoa sonhar com um monstro. Isto tudo é uma evidência de demônios que podem estar oprimindo a sua vida. Então, daqui a pouco eu vou começar a dar as dicas de como se livrar disso, mas pesadelos constantes
É óbvio que alguns pesadelos são frutos, né? São expressão dos nossos medos, das nossas ansiedades, né? O nosso próprio cérebro acaba, como é que eu vou dizer assim, lidando com aqueles temores, com aqueles medos através desses sonhos. Mas quando é uma coisa muito recorrente, muito forte, você pode saber que tem espíritos malignos e eles vêm para sugar a sua energia. Ele muitas vezes acontece de madrugada. Eu até gravei um vídeo falando sobre os demônios das 3 horas da manhã. Procura aí no YouTube, que está fantástico também. Ou seja, existe opressão, porque nos lugares onde se fazem os trabalhos, acontece muitas vezes liberações de obras de feitiçaria e os demônios saem e eles encontram muitas vezes as casas sem estarem guardadas, protegidas, né, consagradas, e aí você sabe que eles têm muito mais liberdade, principalmente que quem dá o lugar ao diabo é sempre a pessoa. É você que abre a porta da tua casa para que ele entre, né? Quando a palavra de Deus diz assim, né? Irai-vos e não piqueis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. A Bíblia está dizendo que a ira leva o pecado dá lugar ao diabo, e o diabo entra para cirandar, para tomar conta, para oprimir, né? Para amedrontar, para sugar, e pesadelos constantes é sinal de opressão, é sinal de presença de demônios na sua casa. Além disso, existem pessoas que lutam frequentemente com espírito de morte, com suicídio, com vontade de acabar com a vida, com aquele sentimento, aquela tristeza que não tem explicação, às vezes está tudo certo. E aqui de novo eu quero diferenciar a chamada depressão química, que é uma doença, que é uma enfermidade, um distúrbio, né? Mas por trás disso pode ter também a presença de espíritos malignos que vêm, que sopra, que faz com que a pessoa sinta que não existe mais motivo para viver. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Deus te ama, Jesus morreu na cruz por você. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e venceu a morte. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar que nenhum espírito de morte prevalecerá na sua vida. Mas você tem que abrir a boca e você tem que repreender. Por quê? Porque a presença desse sentimento é alguma coisa muito extraordinária e é a presença de demônios. Eu me lembro que eu namorava com a Lilian e um dia eu estava na casa dela e nós estávamos conversando assim, absolutamente coisas triviais, corriqueiras, e de repente eu senti um calafrio, uma coisa assim tão forte, tão poderosa. Eu olhei para ela, ela sentiu também. E na hora nós olhamos um para o outro, não falamos nada, e eu comecei a orar e repreender os demônios, e eles foram embora, gente. Mas a presença dele estava muito clara, muito patente. E eu quero dizer para vocês que esses espíritos vêm para trazer aquele sentimento, né, de algo frio, uma presença fria no seu peito, no seu coração, na sua alma. Você se sente sufocado, muitas vezes não consegue nem respirar de tão grande que é a opressão. Isso é um nível de presença. Às vezes são muitos demônios que estão na casa e que entraram por legalidade. E agora eu quero dizer para vocês, gente, que isso tudo são sinais de presenças de demônios. Mas como que nós podemos nos livrar deles? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando você percebe que é uma questão territorial, eu aconselho você ter um momento de consagração e ungir as suas portas da sua casa, declarar, consagrar a Deus, ter um momento de adoração, um momento de consagrar, dizer: Senhor, essa casa é tua, confessa os seus pecados, pede perdão por toda e qualquer coisa, porta aberta que você tenha, né, aberto na sua vida, como por exemplo assistir filmes demoníacos pela televisão, pelos streamings, aí isso tudo pode abrir porta para demônios, é a presença de demônios. Ungir a casa, consagrar, encher a casa com louvor e adoração. Não se esqueça, Satanás não suporta o louvor e adoração. Quando Saul ficava possesso, Davi tocava a harpa e adorava a Deus, e ele era liberto, os demônios iam embora, porque eles não suportam a adoração e louvor. Então encha a tua casa de louvor, toque louvor o dia inteiro, liga aí nos streamings, os cantores gospel que você gosta, músicas de louvor, de adoração, né? Exponha no YouTube. Encha a tua casa da palavra de Deus,
ouça bastante a palavra, ligue no YouTube, ouça os vídeos no YouTube, leia a Bíblia, faça batalha espiritual, entendeu? É muito importante você fazer batalha espiritual. Está sentindo pontualmente uma grande guerra? Chame alguém que você conheça para fazer uma campanha de oração. A Lília faz muito isso em casa. Eu me lembro da irmã Cacilda, muitas vezes ela veio em casa fazer 7 semanas de oração, 7 semanas de consagração, de batalha espiritual. Por quê? Porque quando você guerreia e mostra para Satanás que você sabe da sua autoridade, que é no nome de Jesus, ele vai embora. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor Lamartine, eu tive uma experiência com o Salmo 91. Terça-feira eu estava dormindo depois do almoço e a minha alma estava em batalha espiritual. Eu senti algo espiritual pegando nos meus pés e mãos. Aí a minha alma começou a orar o Salmo 91. Quando chegou nessa frase: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, eles perderam as forças. Aí eu acordei da batalha espiritual. Jesus me deu vitória. Meus amigos, vamos estar deixando aqui o vídeo do pastor Lamartine Pozella na íntegra para você conferir, sem cortes. Que Deus abençoe sua vida. Fique em oração pela sua casa, pela sua família cada vez mais. O inimigo sempre está tentando destruir todas as pessoas. E ele não cansa. Ele trabalha todo o tempo. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos livrar de todo mal e guardar aqueles que o temem. Que Deus abençoe sua vida. Fique à vontade para deixar um comentário nesse vídeo e compartilhar também nas suas redes sociais. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.